Já falamos tanto que hoje foi anunciado o Plano Safra para a temporada 2023-2024. O lançamento para a chamada agricultura empresarial. O governo voltou a dividir entre a agricultura empresarial e a agricultura familiar. A familiar será lançada, o plano será lançado amanhã também em Brasília. Os recursos anunciados, 364,2 bilhões, são 27% maiores do que o da safra que está terminando agora no dia 30 de junho. Mesmo assim, o valor veio um pouco abaixo da expectativa do mercado. Veja mais na reportagem de Flávia Rabelo. O evento no Palácio do Planalto reuniu representantes do setor rural, políticos e ministros do governo. O valor de 364 bilhões de reais vai ser distribuído em agricultura sustentável, custeio, equalização de juros e financiamento de máquinas. Os valores são para os produtores enquadrados no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP. Um dos destaques do Plano Safra deste ano é o financiamento da agricultura sustentável, que vai ter mais recursos. Tanto o ministro da Agricultura como a ministra do Meio Ambiente falaram sobre esse tema. O principal ponto dos discursos das autoridades esteve ligado às taxas de juros. O ministro da Agricultura reclamou da taxa Selic de 13,75%. O senhor acredita que o Congresso pode pressionar o presidente do Banco Central para que diminui de fato mesmo? Não, eu não acredito que pode. O Senado deve fazer isso. O Senado tem um compromisso com a República. Por exemplo, o presidente da República indica o presidente do Banco Central, mas quem sabatina e aprova, e a sabatina é um momento de tirar compromissos. Quais serão seus posicionamentos como presidente do Banco Central? Ao fazer os seus compromissos, isso fica registrado para o Senado Federal, que é um órgão também fiscalizador. Por isso é papel do Senado Federal chamar o presidente do Banco Central, e não tem nada de extraordinário nisso, e não tem nada disso de arrogância em chamá-los ou querer interferir na sua gestão, não tem nada de autoritarismo em chamá-lo para vir prestar conta, porque é papel do Senado fazer isso. E algum local chama, por quê? Diante de uma inflação controlada, o Brasil tendo oportunidades de crescimento, geração de emprego, o senhor mantém as taxas de juros nesse patamar. Por quê? Qual a lógica para isso? Não é ele dono da verdade. E é papel do Senado fazer essa fiscalização, convocá-lo para lhe dar as explicações. Porque é uma das missões do Banco Central o controle da inflação, e nós concordamos. As taxas de juros para custeio e comercialização será de 8% ao ano para os produtores enquadrados no PRONAMP e de 12% ao ano para os demais. Em relação a investimentos, variam entre 7% e 12,5%. O presidente Lula, ao discursar, falou sobre a nova realidade do setor. Um país que tem a riqueza agrícola do Brasil não poderia ser dependente de fertilizante de outro país. Nós temos que ter capacidade, competência e disposição política de transformar esse país num país autossuficiente. Políticos e o setor produtivo falaram sobre os números do novo Plano Safra. É um volume de mais de 360 bilhões de créditos disponibilizados, um volume bastante expressivo, robusto, mas ainda inferior àquilo que se esperava, que ultrapassasse a casa dos 430 bilhões. Também com equalizações ainda não tão robustas como o mercado esperava. Houve uma melhoria das taxas de juros, não do jeito que nós desejaríamos. Nós gostaríamos de taxas menores para incentivar a produção agropecuária, mas compreendemos que a taxa Selic, mantida pelo Banco Central em 3,75, dificultou esse movimento. Quero saudar a ampliação dos recursos destinados ao armazenamento, foi muito importante. Quero saudar o componente de ambiental, sustentabilidade que terá. Aqueles que são produtores, produtoras, que têm o CAR analisado, terão um diferencial de 0,5 na taxa. Aqueles que, além disso, têm práticas ambientais, o uso intensivo de biológicos, bioinsumos, terão outro 0,5%, permitindo uma taxa que estimula essas boas práticas ambientais. Preocupação que sobrou é com relação ao seguro,
que poderia estar mais reforçado também, e com relação à questão de como essas questões ambientais serão de uma forma muito desburocratizadamente tratadas. Mas essa foi a nossa impressão e avaliação do Plano Safra. O anúncio hoje do Plano Safra há de se reconhecer o esforço do governo, do ministro Fávaro, com os outros ministros do governo, para que tivéssemos um Plano Safra robusto lançado. Porém, ainda falta o anúncio do que vai ser a equalização de juros, né? Quanto o governo vai disponibilizar para a equalização de juros. Isso é o que gasta o governo, né? O importante gasto do governo em relação ao Plano Safra é justamente com essa equalização dos juros. É caro equalizar 13,75, porém é o que é necessário para possibilitar o acesso a crédito, e esse acesso a crédito fazer o grande volume de negócios em torno de 400 bilhões, que é o que está sendo anunciado. Então aguardamos ainda o lançamento do Plano Safra do MDA amanhã, para que a gente tenha claro quanto vai ser essa equalização de juros, para saber se efetivamente atende o nosso setor ou não. De Brasília, Flávia Rabelo.